Lançamento muito esperado pelos fãs da ToughBuilt, os alicates da marca já estão disponíveis à venda no mercado e especialmente esse modelo multifunção era um dos mais aguardados pelos clientes. Mas será que a ToughBuilt conseguiu fazer um alicate de qualidade no padrão das suas bolsas e acessórios? Fica comigo nesse vídeo que eu vou responder essa pergunta para vocês. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês esse alicate multifunção da marca ToughBuilt que acabou de ser lançado no mercado. Eu vou passar por todas as características e funcionalidades que esse modelo tem, realizar alguns testes das suas funcionalidades e também comparar com alguns dos seus principais concorrentes do mercado. Então vamos para o vídeo. A ToughBuilt é uma marca americana muito famosa pelas suas bolsas e acessórios de trabalho, principalmente por conta da sua qualidade dentro de um preço bem competitivo. Eu já cobri diversos desses itens aqui no canal, principalmente nas bolsas e nos porta-ferramentas, mas também nos acessórios como cintos e até as joelheiras, que são excelentes guias para ajudar na sua compra. Mais recentemente, a ToughBuilt vem investindo nas ferramentas manuais. Dentro desses lançamentos, ela anunciou toda uma linha de martelos e serras manuais e uma linha dedicada de chaves de aperto, que incluem os tipos de chave de fenda e também as chaves no formato de catraca. E no ramo dos alicates, ela anunciou diversos modelos que inclusive ainda nem estão no site, cobrindo os clássicos alicates de bico, corte e também universal, inclusive em versões especiais com aumento de alavancagem e outros tipos de alicate, como os alicates bomba d'água e esse modelo multifunção que era muito esperado pelos clientes. Eu já tinha colocado no nosso canal de links e promoções do WhatsApp e do Telegram o link de todos esses modelos que estão disponíveis na AliExpress, ainda com desconto, e eu aproveitei para pegar esse modelo para fazer uma avaliação para vocês. Vamos falar agora de como o alicate chega para vocês. E ele vem preso nesse encarte aqui de papelão, que vem com todas as informações aqui em chinês. Aqui em cima você encontra o modelo do alicate, que é o TB-H360M200, sendo 200 o tamanho do alicate. Aqui na frente, colocando a imagem traduzida, eles chamam esse alicate de alicate para instalações elétricas. Um pouco mais embaixo, nesses desenhos, eles mostram algumas das funcionalidades que ele tem e que eu vou passar para vocês daqui a pouco. E aqui na parte de trás, algumas das capacidades do alicate. E aqui na parte de baixo, o endereço do distribuidor da ToughBuilt na China e a informação de que ele é feito na China. Falando agora das primeiras impressões, a sensação que você tem quando você segura esse alicate imediatamente remete à ergonomia do cabo, principalmente em quem tem uma mão maior, vai gostar muito do tamanho desse cabo, que dá uma sensação de um encaixe e de um controle completo do alicate. Ele também passa uma sensação que você consegue transmitir uma grande quantidade de força, seja na hora de apertar ou até na hora do giro, por conta do grip que esse alicate tem contra a mão. Aqui na parte superior do cabo, ele tem em torno de 17,5 mm e na parte maior, ele tem impressionantes 24 mm, o que é muito superior a tanto os cabos da Knipex como até o cabo da Virra, que é uma referência em ergonomia. Para vocês terem uma noção, dá uma olhada aqui no Knipex, como a diferença é bem significativa aqui no tamanho do cabo, principalmente aqui quanto à espessura e, como eu mencionei, no comprimento do cabo, que cobre um pouco mais até em cima. A ToughBuilt especifica que esse alicate tem 200 mm, porém ele tem em torno de 220 mm, sendo só de cabo 125 mm. Quanto ao peso e equilíbrio do alicate, eu senti ele um pouco mais pesado do que o alicate da Knipex, mas ainda assim ele possui um bom balanço de peso, sendo superior nesse ponto ao alicate da Virra, que tem um peso bem acentuado em direção à ponta. O ToughBuilt tem um peso de 313 gramas, sendo mais pesado que o alicate da Virra e também que o clássico Knipex. Porém, comparando com esse outro modelo da Knipex, que possui funções similares, observa que o peso já fica mais próximo. Quanto à estética e o acabamento da parte metálica, o alicate é bem mais rústico e com um acabamento bem mais simples, lembrando muito mais os alicates da Laowa do que um alicate da Virra ou um alicate da Knipex. Para alguns isso pode ser um fator decisivo, mas ainda assim a ToughBuilt se preocupou em colocar algum tipo de proteção ao acabamento para evitar um pouco mais a ferrugem, mas bem provável nessas áreas mais expostas, você deve tomar um cuidado redobrado. Voltando aqui para o cabo, um ponto que eu achei bem interessante é que eles utilizaram um material que é um plástico emborrachado, que é bem firme, mas ao mesmo tempo ele tem uma textura que se prende à sua mão e traz um controle incrível, garantindo que esse alicate não vai cair da sua mão. Se você comparar aqui com o cabo da Virra, dá uma olhada como o cabo é muito mais liso e a diferença é bem significativa aqui no grip, e isso segue
ao longo de todo o cabo, inclusive aqui nessa outra parte amarela, que normalmente a ToughBuilt coloca uma parte rígida plástica, mas nesse caso eles mantiveram esse material emborrachado e só utilizaram a cor amarela por conta da marca da empresa. Na parte inferior, a ToughBuilt colocou um espaço para um safety cord, que nesse caso inclusive eles fizeram uma alteração no padrão que eles usavam antes, que era uma espécie de uma alça, que agora passou a ser esse espaço que cruza a estrutura do alicate. Um outro ponto também bem interessante está no formato do cabo, que lembra muito os alicates da Facon e também da Uzag, que além de aumentar a área, também tem um desnível bem suave, o que traz muito mais conforto, principalmente quando você estiver empregando muita força, já que a pressão vai ser muito mais distribuída ao longo da sua mão. Esse efeito acaba gerando uma sensação que você consegue aplicar muito mais força no alicate do que com alicates que possuem um cabo mais fino. Aqui do outro lado no cabo, você encontra embaixo relevo a marca e aqui na parte da frente você tem impresso em branco a marca e o modelo do alicate e que provavelmente vão se deteriorar por conta do atrito. Eles também colocaram essa guarda aqui na parte de cima, que eu achei interessante exatamente por não ser muito grande, mas ao mesmo tempo trava bem o seu dedo e ainda assim também permite que você utilize com facilidade o alicate, o que às vezes é um pouco de incômodo no Knipex por conta dessas abas maiores. Mas obviamente um ponto que é muito importante ressaltar, esse alicate não é um alicate isolado e não deve ser utilizado em circuitos energizados, e isso não só eles imprimiram aqui na face do alicate, mas fica claro em toda a exposição dessa parte metálica, inclusive na trava, que também é metálica. Antes da gente falar aqui da ponta do alicate, vamos falar aqui dessa trava central, que existe porque esse alicate possui uma mola interna, que inclusive é uma mola com funcionamento bem suave e fica na parte interna aqui do movimento, seguindo a mesma linha de movimento dos alicates da Knipex, o que é excelente, já que libera essas outras áreas para um uso funcional. Além disso, você não corre o risco dessa mola cair e se perder durante o uso. Quanto à trava, ela é um mecanismo mecânico que possui uma aba onde você empurra aqui com o polegar e ela trava, mas ela não é uma trava de fácil acionamento, principalmente na hora da abertura, onde você precisa às vezes fazer um pouco de força demais, e essa parte também é bem pontiaguda, o que pode não agradar algumas pessoas. De qualquer forma, como tudo aqui é parte metálica, quando ela estiver fechada, ela garante uma grande segurança e não vai quebrar com facilidade, como acontecia antigamente com alguns alicates da Milwaukee. Vamos agora falar da ponta do alicate, e como eu mencionei, ele possui esse acabamento pintado em cima do metal, com o objetivo de proteger contra a corrosão, porém, tanto essa parte de cima quanto a de trás, e também a parte interna da lâmina, normalmente elas não são tão protegidas, o que vai exigir de você uma atenção especial contra a corrosão. Aqui na lateral do alicate, a ToughBuilt incluiu essas espécies de ranhuras que têm um objetivo de desbastar ou até lixar determinadas superfícies. Eu confesso que não senti que eles são ásperos o suficiente para gerar nenhum desbaste significativo, mas considerando que essa é uma estrutura metálica, você pode acabar usando em algumas pequenas situações. Em nenhum momento eu senti o alicate afiado nessas regiões, como acontece no caso aqui do Virra, que é muito afiado nessas pontas, ou até aqui dos Knipex. E considerando um desbaste de giro lateral, os mordentes, como estão paralelos a esse tipo de movimento, acho difícil que eles realmente executem alguma coisa, sendo até mais eficientes no movimento de puxar, que iria na região oposta e gerando um desgaste no material da caixa. De qualquer forma, eu gostei dessa área, principalmente para você puxar a ponta do alicate, que em algumas situações a gente acaba utilizando. Aqui bem no início do alicate, a ToughBuilt fez uma ponta com um ângulo mais acentuado, o que traz uma maior resistência, principalmente em cenários de torção, mas por outro lado, aumenta bem o diâmetro para entrar em lugares confinados. Quando você pega aqui o Knipex lado a lado, você vê como o ângulo dele é constante e ele consegue uma largura muito mais fina do que o modelo da ToughBuilt, porém, aqui na ponta, em parte dessa largura, o Knipex ainda é um pouco maior. Observa aqui um ponto bem interessante dessa ponta, como ela se fecha completamente, e isso acontece porque bem aqui no início ele tem um leve degrau, o que é excelente na hora de você pinçar alguma coisa. Como isso acontece bem na primeira ranhura do mordente, isso também não atrapalha na hora do grip, porque logo atrás você tem esses outros mordentes que são paralelos e inclusive possuem um ângulo de fechamento, o que auxilia na hora de você pegar um objeto plano. Observa aqui essa chapa metálica, como você trava muito bem, ficando muito bem firme, inclusive para que você não só faça uma tração, como também qualquer grau de torção. Ainda sobre o mordente, um ponto sem dúvida que faz falta é o mordente com formato oval ou cilíndrico, ou chamado pipe grip,
que mesmo não sendo uma grande especialidade para um alicate como esse, ainda assim você encontra em outros modelos da Knipex ou também da Virra e acabam sendo úteis em cenários de instalação elétrica, onde você precisa usar num cenário de emergência para uma porca ou parafuso que tem uma ponta sextavada ou até puxar algum cabo, mas que nesse caso eles também incluíram essa parte aqui de trás, que auxilia bastante na hora de você puxar alguma coisa, mas dependendo do diâmetro, pode acabar não fixando muito bem. Uma outra possibilidade é você utilizar essa área para que você possa apertar ou deformar alguma coisa, mas para algumas pessoas, possivelmente um crimpador seria bem mais útil. De qualquer forma, a Tough Built podia lançar esse modelo em duas versões, incluindo esse crimpador. Vamos passar aqui agora para a área de decapagem manual, e um ponto bem positivo, principalmente aqui para o Brasil, é que ela trouxe ele todo baseado no modelo métrico e não imperial, o que traz uma maior exatidão na hora da decapagem dos cabos brasileiros. Estranhamente, a Tough Built, ao invés de colocar o tamanho da seção de cobre, ela colocou o diâmetro dos cabos, o que às vezes dificulta um pouco na hora da identificação, mas eu vou botar a tabela de conversão para que vocês possam ter uma noção, e os tamanhos de seção que ela utilizou foram de 0,75 até 6 mm², o que inclusive é um grande diferencial para esse alicate. Se você for comparar com qualquer outro alicate, seja da Laowa ou outros chineses, normalmente eles vão até no máximo 4 mm², e isso também inclui modelos como o Knipex, que só vai até 2,5 mm, o Virra e até o último modelo, que só vai até 6 mm no cenário de fio rígido. Quanto à performance da decapagem, eu achei ele decapando muito bem. Inclusive, ele também se utiliza desse modelo, que tem um guia para os cabos, onde você deita o cabo nessa guia, aperta o cabo e daqui você puxa com muita facilidade e observa como ele cortou muito bem, sem estragar nenhum filamento e de uma forma muito limpa. Mesmo em diâmetros maiores, como 2,5, você também tem uma excelente performance, cortando sem fazer esforço e com um ótimo acabamento. Vamos testar os outros diâmetros daqui a pouco, quando a gente for para a parte dos testes. Observa aqui também um ponto relevante, é que a estrutura ela é bem significativa, ou seja, você não vai ter um problema de amassar um desses dentes, como acontece em alguns alicates que tem essa parede muito fina, como é o caso do G-Dory, que pode acabar entortando. Um detalhe só importante é que no acionamento do alicate, quando ele chega aqui nessa parte superior, é interessante que ele tem uma leve resistência, que aparentemente é quando esses dentes do decapador se encostam, mas pode ser também algo aqui da estrutura do corte de parafusos, que pode também estar travando um pouco desse movimento. Vamos passar agora para a área de corte do alicate, e para a gente falar dela, a gente vai ter que falar sobre a abertura do alicate, que a Tough Built limitou fisicamente nesse máximo de abertura. Isso sem dúvida tem vantagens e desvantagens, mas uma delas é que você está sempre numa posição confortável quando o alicate está aberto, não precisando fazer muita força, já que ele já está praticamente no final da força da mola. Esse inclusive é um dos pontos que me incomoda bastante nesse alicate da Knipex, já que a abertura natural e total dele é algo que uma mão humana não consegue segurar, e para você colocar numa posição confortável da mão, você basicamente fica sempre fazendo uma resistência para segurar o alicate. Observa aqui também que no caso do Knipex, quando a sua mão está relativamente relaxada, a lâmina fica numa posição fechada, enquanto no modelo da Tough Built você ainda tem uma passagem para cortar um cabo pequeno. Porém, por outro lado, como esse é o máximo limite, diferente do Knipex, o limite de corte desse alicate passa a também estar restrito ao diâmetro do cabo, não só à capacidade de corte da lâmina. Observa que para um cabo de 16 mm ele encaixa sem problema, para um de 25 mm ele encaixa com um pouco de dificuldade, mas quando a gente chega para 50 mm ele já limita a entrada no espaço. Como as especificações técnicas desse alicate ainda não estão disponíveis, porque ele ainda não está no site da Tough Built e também não tem nenhuma informação na embalagem dele, não dá para especificar muito bem qual é a capacidade máxima dele, mas com certeza até 6 mm² de seção ele faz esse corte, e por conta da abertura, pelo menos 16 ou 25 mm ele vai realizar de corte. Vamos botar isso à prova daqui a pouco nos testes. De qualquer forma, o movimento dele de corte é bem suave, principalmente aqui na parte de baixo, mas eu já adianto para vocês que comparando aqui com a performance de corte, com certeza eles não cortam igual um Knipex, nem muito menos com a performance do Virra. Mas ainda assim o corte continua sendo um corte bem suave, bem característico de um alicate de corte tipo tesoura. E por último das funcionalidades, a Tough Built colocou dois espaços para cortar parafusos, que são de tamanho M3 e M4, e eles seguem aquele padrão de rosquear, onde você insere e daqui, quando você fecha o alicate, ele utiliza a estrutura do alicate para fazer esse cisalhamento do parafuso. Esse é o mesmo princípio utilizado aqui no Virra, só que no caso do Virra, ele só tem uma opção que vai até um diâmetro de 3,3 e nesse caso do Tough Built, ele cobre
esses dois diâmetros. Inclusive, esse diâmetro já cobre os nossos parafusos de caixa que são usados aqui no Brasil. Observa como ele encaixa sem problema e passa até aqui na parte de trás, e você pode ajustar o tamanho que você quer, reduzindo aqui o tamanho do parafuso, e quando ele estiver no tamanho que você deseja, você aperta para realizar o corte. Observa aqui o outro lado do pedaço, depois você retira aqui o parafuso e observa aqui como é que ficou o corte, como ficou relativamente limpo. Vamos começar aqui agora os testes. Vamos começar aqui por um cabo de 0,75, como eu mostrei para vocês. Você fecha o alicate e simplesmente puxa a isolação aqui para fora e ele corta com perfeição e sem nenhuma resistência. Para o corte, ele também é muito suave, o que é claro esperado num diâmetro muito baixo. Vamos agora para um cabo de 2,5 de seção, vamos posicionar ele aqui, vamos apertar e puxar. E observa que não teve nenhuma marca aqui embaixo no cobre, e ele corta também sem problema, com muita facilidade, utilizando basicamente a mesma força que o cabo anterior. Mesmo aqui no cenário de um fio rígido, você também tira com bastante facilidade a capa e também corta sem muito esforço, claro, com um pouco mais de esforço do que o cabo, mas ainda assim, nada muito significativo. E por último aqui da parte de decapagem, vamos decapar um cabo de 6 mm de seção, que é a capacidade máxima aqui desse alicate. Vamos posicionar, vamos apertar e daqui você puxa a isolação. E observa que nesse caso, como eu movimentei um pouco mais o alicate, ele acabou fazendo uma pequena marca aqui no cobre, mas em geral, na posição do corte, não parece ter tido nenhum dano. E quanto ao corte, ele também corta com facilidade os 6 mm. Vamos agora começar a testar o limite desse alicate em corte. Vamos cortar um cabo de 16 mm para ver como é que ele performa. Vamos posicionar ele aqui. Como eu falei, ele entra com bastante facilidade. Eu vou só posicionar aqui na mão e vamos fazer o corte. E ele corta com a mesma tranquilidade e faz um corte muito bem feito. Vamos subir mais ainda e vamos tentar fazer um corte num cabo de 25 mm, que, como eu falei, já começa a não encaixar com facilidade aqui dentro. Mas vamos posicionar ele aqui e vamos fazer o corte, que sem dúvida precisou de um pouco mais de força, mas ainda assim realizou sem um tipo de problema. É impressionante como essa área mais larga do cabo auxilia bastante na hora do corte desses maiores diâmetros. E vamos tentar agora cortar um cabo de 4 vias de 2,5 para ver se ele consegue realizar esse corte. Vamos tentar empurrar ele aqui para dentro da lâmina. Observa como ele já encaixou. E eu vou fazer o corte e ele corta com muita facilidade, sem nenhum tipo de problema. Em resumo, pessoal, sem dúvida a ToughBuilt conseguiu criar um bom alicate, principalmente se você considerar que ela está iniciando nesse ramo de ferramentas. Ele com certeza não está no nível e nem performa como os alicates da Knipex, ou até o alicate da Virra, porém frente aos outros alicates chineses, como até os da Laowa, eu considero que esse alicate saiu na frente. O alicate possui um cabo extremamente ergonômico e com um ótimo grip, possuindo a funcionalidade de decapagem, uma decapagem de até 6 mm e preparado para o padrão métrico, possui uma capacidade de corte de parafusos que funciona aqui para o Brasil e uma performance de corte suficiente para os principais diâmetros normalmente encontrados. Eu gostei também bastante dessa ponta, que se fecha completamente, e o fato dela não ser uma área muito grande, isso acaba permitindo que você pegue qualquer tipo de objeto que seja muito fino, sem ao mesmo tempo escorregar com facilidade. Quanto à trava, eu acho que a ToughBuilt podia ter trabalhado numa trava um pouco mais ergonômica e também na possibilidade de colocar aqui um clipador, mas sem dúvida essas são coisas que podem vir numa próxima revisão. Quanto ao preço, aqui entra um ponto de atenção, já que tanto ele quanto o Virra, no site da AliExpress, acabam ficando num valor muito próximo, o que sem dúvida puxa a decisão em direção ao Virra, a não ser que você precise de funcionalidades de decapagem que vão acima de 2,5. Eu vou deixar todos os links de compra na descrição aqui do vídeo e também no primeiro comentário, mas aproveita e se inscreve no nosso canal do WhatsApp ou do Telegram para você receber essas promoções em primeira mão e aproveitar antes desse aumento da nova taxação. Deixe agora aí nos comentários o que você achou sobre esse alicate e se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, o que reforça para a gente gerar cada vez mais conteúdo. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.